Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estar morto. Eu queria que vocês repetissem essa frase. Que tens nome que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrependa-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Aleluia. Queria que vocês fechassem os seus olhos, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graça por essa noite, te damos graça, Senhor, por tudo quanto você tem feito durante esse dia e vai continuar fazendo essa noite, Pai. Te dou graça por essa palavra, Senhor, que você confiou a mim. E eu vou ministrar ela, Senhor, conforme o Espírito Santo irá me conduzir essa noite. Eu declaro que cada um de nós iremos receber da sua parte, Pai. Em nome de Jesus, na medida que cabe em cada um de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és livre essa noite. Me use da maneira que você quer, Senhor. E que você venha tocar os nossos corações da maneira que só você sabe tocar, que você venha falar conosco da maneira que só você sabe falar, que você venha agir e nos conduzir. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. O tema dessa ministração é vivendo de aparências. Olhe para a pessoa que está do seu lado, eu sei que isso é bem ruim, né, de estar fazendo, só vou fazer essa vez, eu prometo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, vivendo de aparências. Forte, né? Vivendo de aparências. Essa carta aqui foi entregue para essa igreja em Sardes. Sardes era uma igreja que ela era localizada em um monte. E ela era muito segura. E quase impossível de ser invadida pelos seus inimigos naquela época. Então, aquele exército, ele andava muito despreocupado. Aquelas pessoas que viviam naquela cidade, elas andavam muito despreocupadas. A igreja fazia festas, dormia e acordava, e tudo a mesma coisa, porque eles não tinham nenhuma preocupação. Porque os inimigos não tinham acesso para ir para chegar naquela cidade. Mas um dia o exército inimigo que estava rondando, tentando invadir aquela cidade, percebeu uma brecha. Diga, uma brecha. E eles viram aquela brecha e disseram, olha, aqui dá para a gente investir aqui nessa brecha. Mas os soldados, o exército daquela cidade não perceberam. E aquelas pessoas ficavam rondando e começaram a abrir aquela brecha, cavando mais, até que pôde passar homens. E quando aquela cidade estava desprovida de qualquer medo, de qualquer situação, aquela cidade foi invadida. Essa cidade ela foi invadida por 2 vezes, a história diz. Por causa de uma brecha. Eles estavam totalmente despercebidos de perigos, confiando onde eles estavam. E muitas vezes nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, estamos confiando no nosso taco. Vocês já ouviram essa expressão? Se confiando em nós mesmos. Porque, afinal de contas, somos crentes. A gente vem todo domingo para os cultos. Servimos na igreja, servimos, né, ajudando ali a levar a palavra para as nossas crianças, recebemos os nossos irmãos, somos dizimistas, somos um povo que abençoa. Mas, muitas vezes, na nossa vida, existem brechas que, se você não tampar, o inimigo vai investir. E sabe, queridos, quando o inimigo entra, ele bagunça tudo. Eu não sei se você já passou por algum problema na sua vida, que você percebeu, rapaz, esse problema começou por uma besteirinha que eu fiz, por algo tão pequenininho que eu deixei passar. Eu não me atentei para aquilo que o diabo poderia entrar, invadir a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a criação dos meus filhos. E olha só o que ele fez. Uma brecha.
Sabe, queridos, que por mais que nós sejamos tão crentes, tão cheios da palavra, tão sabidos, como diz o Nordeste, nós precisamos cuidar para que não haja brechas. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha, há alguma falha sua. Ele fica te observando, buscando. Sabe aquelas manias que a gente tem às vezes de ficar falando mal dos outros? Não se esqueça, o tema dessa mensagem de hoje é vivendo de aparências. Sabe quando você se junta com outras pessoas e começa a falar mal de outras pessoas? E pior, às vezes até o irmão da igreja. Josnaldo disse que vocês não estavam tão felizes na palavra que ele estava trazendo. Eu estou preocupada agora na minha saída para ir para casa. Sabe, queridos, um dia o pastor Leonildo, a gente conversando, e ele diz, a ausência, ela é atrevida, e ela é mesmo. Mas nós somos um povo de Deus. E se nós, como povo de Deus, temos tanta coragem de falar e pregar a palavra para um ímpio, sabe? De ir lá expulsar um demônio, quer dizer que alguns têm, né? De ir lá e enfrentar o medo, expulsar um demônio. Nós precisamos ter coragem de falar aquilo para a pessoa que nós temos coragem de falar na ausência, na frente dela também. Amém? Isso é ser crente de verdade. Isso é tampar as brechas. Quando as coisas acontecem, quem estava falando? Fulano e fulano e fulano. Mas fulano me disse. Mas fulano não disse para mim. E você perde a sua credibilidade para outras pessoas. Talvez seja por isso que no seu meio familiar, na família, no seio da sua família, você não tenha tanta credibilidade como crente. Porque às vezes falamos demais. Amém? Mas não é a verdade? Nem sempre é a verdade, você falando, se você não tem coragem de falar na frente da pessoa, porque sendo a mesma verdade, você vai falar pelas costas. Amém? Eu queria que você abrisse agora em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7. Vai melhorar, viu, irmãos? Com fé em Deus, tudo vai bem. No capítulo 3, no versículo 1. Não, no versículo 7. 3, no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aleluias. Desde que mundo é mundo, a questão da aparência ela é tão importante para a gente, é ou não é? Nós vamos ter aqui, né, sábado, uma conferência, uma palestra com a mulher de Deus, que ela vai nos ensinar, mostrar que a aparência é muito importante. Só que o que ela vai ministrar é um tipo de aparência, é a sua roupa. Amém, mulheres? Como mulheres de Deus, você precisa se comportar bem com a sua roupa e tirar aquilo da cabeça e dizer assim, não, mas a roupa não faz a mulher. Amém? Então, essa palestra vai ser para isso. Mas o que eu estou ministrando aqui, a questão de vivendo de aparência, é que desde que mundo é mundo, nós damos muita importância àquilo que não tem importância, que é a opinião da outra pessoa. Nós nos preocupamos muito com o que as outras pessoas vão dizer. Muitas vezes, nós mulheres, a gente se veste muito mais para se encontrar com outras mulheres, preocupadas com o que elas vão achar, o que está combinando, o que está certo, o que está errado, do que mesmo para nos agradar, para agradar o nosso marido. Amém? Porque o que é melhor, o conforto ou está bem na fita? Um salto bem bonito, bem alto e você bem elegante.
o pé lá cheio de calo, apertado, machucado, mas você está no salto. Porque a aparência é muito importante, não é assim? Uma maquiagem escondendo os cravos, as olheiras. Quem nunca? Amém? Então, a aparência, né, a gente dá muita importância para isso. E nós pecamos por outro lado. Porque a gente dá muita importância à opinião de outras pessoas. E isso é um dano. O que aconteceu aqui com Adão e Eva, eles estavam nus. E por que eles perceberam que estavam nus? Porque eles desobedeceram ao Senhor. O que era mais grave? Eles estar nus ou tentar corrigir o que eles fizeram de errado, desobedecendo a Deus? Amém? Quando eles ouviram a voz de Deus, eles olharam para o outro. Eita, estamos nus. Vamos coser folhas, vamos se esconder aqui, vamos tampar tudo. Mas eles não perceberam que o que eles fizeram trouxe um dano que até hoje a gente paga preço. Amém? O que é mais importante? A aparência ou a gente precisar corrigir aquilo que tem trazido dano na nossa vida? Eu acho que é corrigir o que tem trazido danos para nossas vidas. Procurar corrigir o que está dando errado. Porque às vezes a gente acha que as pessoas não percebem que nós estamos tentando esconder algumas coisas. Sabe, querido, que uma vida com Cristo, uma vida com o Senhor, uma vida na palavra, faz com que nós mesmos venhamos nos olhar. Rapaz, eu errava tanto. Eu dei tanto trabalho para os meus pais. Eu fazia tudo errado, eu preciso me corrigir. Eles estavam certos, eu estava errada. E eu começo a me corrigir. Eu fico pronta para me corrigir, me olhando, percebendo o Espírito Santo falando ao meu coração. Sabe que ainda nessa caminhada com o Senhor, máscaras precisam cair. E as pessoas precisam ver de fato quem somos nós. Amém? Glória a Deus. Ter um compromisso com o Senhor não é somente estar aqui nos domingos. O compromisso com o Senhor, saber quem Ele é, esse Deus tão maravilhoso, que tanto tem feito para as nossas vidas, no nosso casamento, na nossa vida, na nossa saúde. Gente, Ele mudou o curso da nossa vida. Vivíamos em um cativeiro que a gente nem sabia que vivia nele. Éramos presos pelo diabo no pecado. E a gente não tinha chance de sair dele, porque o diabo ele é ceboso e a gente não sabia. Mas Jesus veio e nos tirou desse lugar por amor. E que preço, queridos. E que preço. Preço de sangue. Ele morreu por mim e por você. E nós precisamos considerar e reconhecer esse Jesus nas nossas vidas. E não mais levar as nossas vidas como uma vida de oba-oba. E as pessoas ainda, a essa altura de idade de crente, dizem, mas tu não é crente? Tu está escutando essas músicas do mundo? Isso não é de Deus, não, tu não é crente. Por que você está aqui nesse ambiente? Tu não era crente? A gente não pode deixar pessoas nos entristecer ao ponto da gente decidir sair da igreja. Isso já aconteceu comigo. Há anos atrás, acho que eu tinha 14, 15 anos, nem me lembro. Mas quando eu fui olhar dentro do meu coração, era algo que eu já queria. Então, quando a pessoa me entristeceu, foi só a desculpa. Então, qual é a desculpa que você está esperando? Amém? Considerar o Senhor nessa caminhada é essencial. Ser crente de boca, ser crente de domingo. Gente, nem Faustão está mais nos domingos só. Eu soube um dia desse, que agora ele está semanal. Amém? E por que tem gente que só vem nos domingos? Os nossos cultos aqui na quarta-feira funcionam no horário que você já está em casa. Porque quem trabalha aqui, né, no período noturno, realmente, sinceramente, não vem, não pode vir. Mas quem trabalha durante o dia, de noite, pode. Pode, mas não quer. Não, mas eu já vou no domingo. Existe um grupo de irmãos nossos que tem esse mesmo pensamento. Mas eles não creem em Jesus como nós cremos.
Eles acham que indo só nos domingos lá para a sua igreja é o suficiente. Mas nós conhecemos essa palavra e nós sabemos que não é. Você sabia que não é? Amém? E o fato de você já ter feito rema, já ser aí um luminário, um ex-aluno do rema, você precisa ter mais sede, aí é que você tem que vir mesmo. Amém? Para a igreja, para ouvir a palavra, porque essa palavra aqui ministrada no domingo não é suficiente para a sua vida. Amém? Porque pode ser que você nem lembre qual foi a palavra que foi ministrada domingo passado aqui com Sheila. Talvez você nem veio. Amém? Então, ter compromisso com o Senhor não é simplesmente vir nos domingos, não. É ser igreja. É considerar a palavra. É considerar aqui o que Júlia disse, as nossas programações. Eu estou falando isso, igreja. Mas lá fora, continuar. Rapaz, eu sou crente. Eu não vou para esse lugar. Por quê? Porque eu sou crente. Por quê? Bebe aí. Não, eu sou crente. Você não fuma? Não, porque eu sou crente. Você dizima, porque eu sou crente. Amém? Rapaz, tu não fala um palavrão. Um dia eu assisti uma entrevista de Eliana com a Aline Barros. No final da entrevista, ela fazendo algumas perguntas, no final ela disse, um palavrão para a Aline Barros. Eu achei um desrespeito tão grande. Aí ela disse, um palavrão? Por que eu vou falar um palavrão? Não, qualquer palavrão. Fala aí um palavrão. Eu não falo palavrão. Por que eu deveria falar um palavrão? Eu não preciso falar um palavrão. Ela nenhum, porque eu sou crente. Amém? Então, porque muitas vezes, num momento de raiva, de estresse, a gente não, porque nós somos do povo da palavra, da fé, mas existem uns crentes lá, e pega e fala um palavrão, e maltrata os filhos, a esposa, o marido, funcionário, e as pessoas olham de lado assim, saem de perto com medo e dizem, mas diz que é crente, e ainda diz que é crente. Nós não temos mais tempo para viver de aparências. Amém? Ninguém aqui é criança, as crianças já estão em outro lugar. Então, nós somos adultos. E nós precisamos considerar essa palavra, que um dia a gente levantou a mão para aceitar. Nós aceitamos a Jesus Cristo, foi para que a nossa vida seja mudada. Amém? A gente seguir um caminho, se converter é mudar, é para ir para outro. Agora eu sou crente. Uns foi bem radical, outros foi um processo, mas mudou. Ou tem que mudar. Precisa mudar. Amém? Eu queria que vocês abrissem agora em 2 Timóteo. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que esse tipo de culto não tem muito aleluia e glória a Deus, mas eu prego assim mesmo. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Acharam? Eita, que benção. Gilvão Marciano trouxe uma aguinha de coco, gente. Glória a Deus. Versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, soberbos ou jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, em outras versões diz, com a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Aleluias. Essa carta aqui Paulo fez para o jovem pastor Timóteo. E ele estava alertando, Timóteo para esse tipo de pessoas que estavam, que poderia ter e já estava tendo. Amém? Você conhece alguém que tenha pelo menos uma característica dessa daqui? Todos nós conhecemos. Mas eu queria ler de novo aqui esse versículo 5. Amém? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles.
né? Outras versões diz, com aparência, tendo aparência de piedade. Olha só que grave. Essas características aqui, esses defeitos, né? Que Paulo estava descrevendo aqui para Timóteo, ele não estava dizendo, olha, no mundo, lá fora, as pessoas vão ficar assim, nos últimos dias. Não. Ele estava dizendo, ele estava mandando a carta para um pastor de igreja local. Porque lá fora no mundo, as pessoas já são assim. Todo mundo sabe. Amém? Mas esse alerta aqui de Paulo para Timóteo era que, além dessas outras características que as pessoas iam ter, também ia ter uma leva de homens e mulheres que iam ter aparência de piedade, mas negando a fé. Era só a casca. É só a maquiagem. É só uma máscara. Mas negando a fé. Sabe, queridos, que esse tipo de pessoas é tão difícil identificar? Porque você só identifica se você levar tempo com a pessoa. Não é assim? Porque a pessoa ser maldizente, com pouco tempo que você conhece a pessoa, você já vê. Se a pessoa é arrogante, se a pessoa... Deixa eu ver outra coisa aqui. Se a pessoa é soberba, se a pessoa é blasfema, se é desobediente, se a pessoa é cruel, se a pessoa não tem domínio de si próprio. A pessoa percebe, não precisa nem ser amigo. De longe você vê se a pessoa é desequilibradinha. Mas aquelas pessoas que colocam uma capa e fingem ser o que não é, essas são mais perigosas. Essas são mais difíceis. Não é assim? Por quê? Porque elas estão fingindo aquilo que elas não são e você não conhece a pessoa, então você se aproxima. Eu costumo chamar essas pessoas de Jezebel, carinhosamente, o espírito de Jezebel. São as pessoas mais difíceis de lidar. Por quê? Porque está perto, está mais perto de você. Você tem a amizade, você tem um certo sentimento de carinho, mas essas pessoas se revelam de uma maneira tão falsa, que é tão difícil você ir lá e se afastar, chegar para a pessoa e falar, esclarecer, olha, a partir de você fez isso e isso, eu não quero mais essa amizade, eu não quero mais essa aproximação, o que você fez me feriu. Porque esse espírito de Jezebel é muito perigoso. E Paulo estava dizendo aqui, vai ter essas pessoas. Só que o que nós precisamos fazer? Orar. O que é que a gente vai, como é que a gente vai ficar imune a essas pessoas? Em oração. Sabe que o Espírito Santo de Deus, ele não vai nos deixar ser enganados? O Espírito Santo revela aquilo que está em oculto. E ele vai trazer para mim e para você as verdadeiras pessoas que tem que estar perto de mim e de você. Eu lembro na minha adolescência em São Paulo, eu tinha uma amiga que ela trabalhava em uma lojinha, era funcionária e depois começou a namorar com um dono e virou dona, né? Porque casou e tudo. E um dia a gente conversando, ela tinha muitas amigas. E de repente eu vi ela muito sozinha. E eu comecei a conversar com ela e ela disse... E eu disse, cadê fulano? Que nunca mais eu vi aqui na loja, na igreja. Você entra e sai, eu não vejo você com as outras pessoas. E ela disse, Fabiana, eu fiz uma oração. E Deus afastou as pessoas erradas da minha vida. Porque eu comecei a perceber situações e coisas tão pequenininhas que foram me trazendo alertas tão grandes dentro de mim. E o Espírito Santo foi me conduzindo, eu fui orando, Senhor, eu não quero. Mas, às vezes, também, além da oração, nós temos que tomar posição. Amém? Posição é tão importante quanto a oração. Então, se você está orando, a sua postura tem que ser de uma pessoa que está convicta do que quer em Deus. Se não é isso que eu quero, se não é esse tipo de ambiente que é bom para mim, eu estou orando, eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar como alguém que tem fé. Eu preciso me colocar como alguém que sabe o que quer. Como alguém que não usa máscara e não se mistura com o ambiente. Amém? Então, era esse tipo de alerta aqui que Paulo estava dizendo para Timóteo. Olha, vai ter essas pessoas. E é difícil, essas pessoas são difíceis de lidar.
Existem pessoas que são tão difíceis, mas o que é que nós precisamos fazer? Orar. Porque o que é que o crente faz quando não tem o que fazer? O crente ora. O crente vai para os pés daquele que pode resolver. Amém? Não tem receita de bolo para esse tipo de coisa. Você ora e se posiciona. Amém? A estratégia é essa. Aleluia. Marcos, no capítulo 7. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondendo-lhes bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Então existia um povo aqui, os fariseus e os escribas, que eles estavam rejeitando o que a palavra, a lei estava dizendo, né? A lei, e fazendo aquilo que estava agradando o povão. Aquilo que era costume deles. Então eles estavam valorizando aquilo que eles já estavam fazendo e rejeitando a lei. E por isso Jesus falou aqui: assim profetizou Isaías: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. E muitas vezes nós vemos esse tipo de comportamento. Uma vez, eu não sei se vocês chegaram a ver na internet, mas um pastor daquela cantora, ai gente, que se desviou, Priscila Alcântara, ele ungindo, orando por ela, e ungindo ela, e dizendo, eu lembro, ele disse assim: eu te libero para ir para o mundo, deixar de cantar música gospel, porque eu sei que você lá, você vai ser luz, grande luz. Tem sido essa menina aí lá fora, como é o nome dela? Catarina? Priscila Alcântara. Amém? Então olha só, o tipo de líder, liberando a sua ovelha para ir para o mundo. Então, o que acontece com líderes também, eles preferem pregar, falar e agir conforme a massa está levando, porque tem que agradar, a igreja tem que estar lotada, né? Ele tem que ser muito conhecido. E essa igreja tão grande, com tantas pessoas, quem é o pastor? O nome tem que ser o dele. Em compensação, eles deixam de pregar a palavra de Deus, que traz conserto, traz revelação, mas também traz correção. Amém? Nós precisamos abraçar a palavra de Deus, não só quando ela fala de prosperidade, mas também quando ela fala sobre os dons do Espírito Santo, o congregar, o perdoar, o dizimar e ofertar, o amar o próximo, o orar por aqueles que perseguem, o serviço na obra. Amém? Então, caminhar com o Senhor não pode ser de qualquer jeito e você selecionar aquilo que você quer ouvir. Porque isso você faz na sua casa, no YouTube. Mas na igreja a gente não tem uma escala. Olha, vai ser assim agora, viu, nos domingos, esse tema aqui, só vamos pregar isso aqui agora. Porque isso aqui é que chama o povo. Nessa igreja aqui não funciona isso não. Aqui não é assim. Porque aqui nós pregamos a palavra. Se vai te agradar ou não, nós não temos preocupação com isso, porque nós pregamos a palavra. E a palavra, ela é responsável para te alcançar. Amém? Então, buscar o Senhor de todo o coração, não só de lábios. Porque muitas vezes nós cantamos: eu quero aqui é meu, eu quero saber como é? Que não está crendo, eu sei que eu creio, eu nem sei cantar mais. Eu vou cantar o que eu me lembrei agora. Aquela de Aline Barros, porque eu sou muito das antigas, né?
Aquela é sonda-me, Senhor. Quem aqui nunca cantou e disse, usa-me, Senhor? Como um farol, como flecha, como ponte, como abrigo no deserto. Você não vem para o lavão da igreja ou você vai para o deserto? Amém? Usa-me, Senhor, sonda-me, quero ser usado. Quer não, você está cantando. Amém? Então a gente tem que parar com o costume de só ficar cantando só de boca. Sabe? Palavras vazias não movem o reino de Deus. Amém? Nós precisamos nos posicionar como crentes. Rapaz, nós temos cultos aqui. Temos a escola Rema, que funciona ainda aqui nesse prédio, 3 vezes na semana. Então, nós temos na quarta-feira. No domingo também. Nós precisamos ser crente, que ama a palavra, que serve ao Senhor e que congrega. Eu não vou só amar o Senhor de longe sem vir para o culto, não. Porque como é que eu vou poder ajudar a minha família? Como eu vou ajudar os meus? Aconselhar alguém se eu não estou me abastecendo, se eu não estou me enchendo da palavra de Deus. O que eu comi hoje não vai servir para amanhã. Porque o que eu comi ontem não me sustentou para hoje, não. Vocês estão entendendo, igreja? Eu amo meu marido. Sou casada e muito bem casada. Mas se eu só me declarar para ele, na frente das pessoas, ele tem todo o direito, motivos e razão para desconfiar desse meu amor. É ou não é? Tem, irmãos. Se eu só me declarar para ele quando estiver na frente das pessoas, ele vai dizer, que amor é esse? E muitas vezes nós estamos nos comportando assim como igreja, como noiva de Jesus. Só amo no culto, só amo sentado na igreja, só amo na hora do louvor. Da porta para trás, só Deus sabe esse amor. Amém? Esse culto não é um culto de agressão a você, não. Esse é um culto de reflexão. É um culto onde você vai começar agora a se policiar, olhar para dentro de si e olhar assim, qual é a brecha que eu estou dando? Essas coisas têm acontecido na minha vida. Por quê? Será que é por isso, Senhor? Porque o Senhor, Ele é fiel. Amém? Cremos no Deus fiel. Ele é fiel. Mas Ele honra quem honra. A fidelidade dele não vai ser mudada com a sua infidelidade. De jeito nenhum, ele continua fiel. Por mais que a gente ame muito, ele faça muito mais do que aquilo que, que a gente possa fazer, ou já tem feito, que a gente queira impressionar Deus. O amor dele vai continuar do mesmo tanto, não vai aumentar não, é o mesmo amor. Se a gente deixar tudo, chutar o balde, o amor dele é do mesmo tanto, não muda também não. Nada que a gente faça vai mudar o amor de Deus, porque Ele nos ama. E Ele não precisa provar isso, Ele já provou, Ele é Deus, Ele é amor, Ele nos ama. Mas olha, que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Deus honra quem honra Ele, viu? Amém? A gente já leu o versículo 9, não foi? Foi 6, foi, não foi? Foi. Vamos agora para Mateus. Mateus 6. Capítulo 6, versículo 1. Amém? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha o que ele continua dizendo. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu queria que vocês fossem agora 6:5.
Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos nas praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que está em secreto. Que está em secreto, em teu pai que está em secreto, te recompensará. Amém? Eu queria agora que vocês fossem para o versículo 16. 6:16. Só virar a folha. Amém? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Jesus não estava dizendo aqui que nós não podemos compartilhar aquilo que nós estamos fazendo. Sabe? De ir para uma rede social, trazer uma palavra, essas direções que hoje nós temos, né, nessa questão de redes sociais, de eventos, publicar uma mensagem, uma palavra. Deus não está dizendo isso. Jesus, ele era tão incomodado, tão indignado com esse tipo de comportamento, que ele não poupava. Ele falava mesmo. Então, o que ele era contra? Era a autopromoção. Era fazer a vontade de Deus, mostrando para as pessoas que estavam fazendo. Mostrando uma espiritualidade que não tem. Amém? Jesus era contra isso, a hipocrisia. E ele dizia, esses hipócritas. Agora você, diga eu, não preciso disso. Amém? Então aquilo que nós façamos para o Senhor, se Ele dá uma direção, nós vamos fazer. Em secreto ou em público, compartilhando, vai ser uma bênção. Enquanto eu estudava essa mensagem, eu me imaginei, gente, John Wesley, no tempo de hoje, com as redes sociais, o que esse homem não ia fazer? Kenneth Hagin já nos abençoa tanto com livros, com a escola, né, que nasceu no coração de Deus, Deus deu a ele lá nos Estados Unidos. Amém? Então tem pessoas que vão ser famosas. Uma pessoa como Camila Barros não pode se calar. Uma Thalita Pereira não pode se calar. O Luciano Subirá não pode se apequenar, porque o que as pessoas vão dizer? Ele está se amostrando. Não. Ele precisa falar. Gente, uma pessoa como Silas Malafaia, o homem daquele, ele precisa falar. O homem daquele, ele fala coisas que juntando a gente, tudo em aqui não tem coragem de falar, ele fala. Amém? Jesus não estava dizendo isso. Ele estava dizendo essa autopromoção. Que você ser conhecido, ser famoso pela palavra do Senhor, seja porque você foi guiado, porque Ele quis. Porque tem homens de Deus, mulheres de Deus, que vão ser famosos e já estão sendo. Tem outros que não. E vão continuar sendo também homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra. Amém? Então era contra isso que Jesus estava falando com aquelas pessoas. E assim aconteceu com Ananias e Safira. A preocupação deles era, a preocupação deles era, a minha oferta tem que ser muito grande. Então eles disseram uma oferta que não era, eles mentiram para mostrar que eles estavam, né, em cima, que eles eram grandes ofertantes. Vivendo de aparências. Vamos correr aqui. Vá lá. Mateus 23, capítulo 23, no versículo 1. Amém? Versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém,
não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Olha só porque Jesus estava falando isso. O que eles queriam era fama. Esses escribas e os fariseus, eles eram, como a gente costuma, se fosse hoje, no tempo de hoje, as beatas, os carolas da igreja. Eles seguiam a lei no mais mínimo preceito. Eles seguiam tudo bem direitinho. Eles dizimavam até da horta da casa deles. Mas o que tem de errado nisso? O que tem de errado é que eles usavam a lei, o praticar a lei, para se afastar do Senhor. Eles, em nome da lei, eles praticando a lei, faziam o que queria, desagradando a Deus. Se você em casa, você continuar lendo, eu não vou ler, para não tomar muito tempo, mas vocês vão ver que eles iam para a casa das viúvas e comiam banquetes, acabavam com o estoque das dispensas das viúvas. Aí, como recompensa, ficavam horas orando. Eles oravam, mostrando uma espiritualidade que não tinham. Faziam muitas coisas em nome da lei. Amém? A gente pode ver hoje, acontece até escândalos de pessoas que em nome da lei mentem. Em nome de uma espiritualidade, mentem. E esse mentir é de Satanás. Vocês não têm noção. A gente veio de uma cidade pequena. E esses escândalos de homens e mulheres que são hipócritas, que erram, que falham com o Senhor. Quando tem um escândalo, gente, isso é tão difícil para quem realmente faz a vontade de Deus. Quando a gente ia evangelizar nas casas das pessoas, eles diziam, eu não gosto de crente. Porque todo crente faz isso, isso e isso. Colocava todos os crentes num pacote só. Oxe, você é pastor? Mas pastor faz isso e isso. Passou na televisão que um pastor fez isso e isso. Aí colocava que todos eram. Amém? Não sei se você já passou por isso. Mas para quem está à frente, escuta cada absurdo. Porque existem pessoas aí fora que usam da palavra, como esses homens usavam da lei. Eles usam a palavra e se escondem atrás disso, fazendo coisas erradas, coisas absurdas. Amém? Mas o bom de tudo isso é porque eles são a minoria. Porque a maioria dos homens e as mulheres de Deus, eles não fazem isso. Amém? Glória a Deus por isso. Mateus 21, volta aí no capítulo 21, a partir do 28, versículo 28. E o que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declararam-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditares nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para credes nele. Nessa passagem aqui, sabe o que Jesus estava fazendo? O primeiro filho, que disse que ia, não foi. Ele estava dizendo que o primeiro filho eram esses escribas, esses fariseus. E o segundo filho eram as prostitutas, as meretrizes e os publicanos. Que disse que não ia, mas foi. Olha só a comparação que Jesus estava fazendo. Qual é o melhor? Aquele que disse que ia e não foi? Ou aquele que disse que não foi, que não ia e foi? O segundo filho. E Jesus estava dizendo, olha, as meretrizes, as prostitutas precedem vocês.
escribas e fariseus, no reino de Deus. Eles estão à frente de vocês, porque eles se arrependem. Quando João Batista pregou, eles se arrependeram. Voltaram atrás, foram batizados. Eles tiveram essa chance. E vós, que em nome da lei mentem, diz que é uma coisa, mas não é. Vivendo de aparência. Publicanos e meretrizes, naquela época de Jesus, era o pior pecado que a pessoa podia cometer. Era aquele grupo de pessoas que a pessoa não queria nem ter amizade, não queria nem ter contato, porque eles eram muito pecaminosos. E Jesus disse, olha, eles precedem no reino de Deus do que vocês, viu? A Bíblia diz, sabe o quê? Que o maior profeta era João Batista, o maior profeta da Bíblia. Quando você vai ver, meu Deus, o maior profeta, João Batista, tinha Isaías, Jeremias, Malaquias, tinha tanto Ias, tantos profetas, Elias, Eliseu. Você vai olhar o ministério você vai olhar o ministério de João Batista, você não vê coisas tão grandes. Ele não fez descer fogo do céu. Não é assim? Ele não fez o rio se abrir, ele não fez coisas grandiosas. Mas sabe o que ele fez? O ministério dele, ele profetizava Jesus, ele pregava Jesus. João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Ele pregou o evangelho. Por isso que ele é tido como o maior profeta. E ele pregou a palavra, e as meretrizes e as prostitutas, os publicanos se arrependiam. Ao passo que os escribas e fariseus não se arrependiam. O arrependimento, muitas vezes, a piedade não está no meio dos pecadores, sabia? Olha essa frase aqui. A aparência de piedade não está no meio dos pecadores. Você não vê isso no meio deles. E estão com os religiosos. Amém? Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. Porque às vezes nós nos achamos tão santos, tão incapazes de errar, que quando aparece uma coisinha, alguém aponta o Espírito Santo. Não, Espírito Santo. Não foi eu não. A gente tenta se esconder. Eu queria que vocês fossem para a 1 Reis. Nós vamos terminar com esse versículo. 1 Reis 14, 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardava a porta da casa do rei. O exército invadiu Jerusalém e levou tudo, saqueou tudo, levou até os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em vez do rei Roboão ir lá buscar, juntar o exército, vamos lá buscar. Ou se não fazer outros. Sabe o que ele fez? Ele mandou fazer aqui os escudos de... Ai, gente, eu me perdi aqui, peraí ainda. De quê? De bronze. Escudos de bronze. E pronto. Mas com essa atitude, esse rei estava dizendo para o seu exército e para aquelas pessoas: o bronze é mais barato, ele bem batido e bem polido, de longe parece ouro. As pessoas não tinham acesso à guarda que ficava guardando a casa do rei. Eles não têm acesso, eles não vão saber nunca que isso não é de ouro. Quem nós estamos tentando agradar? Amém? É isso que nós precisamos olhar para dentro de nós. Quem nós estamos tentando agradar? Viver de aparência não é um viver com Deus, não é um viver com Cristo, não é ter uma vida nova com Ele. O que nós estamos tentando forjar?
mostrando para as pessoas aquilo que não é. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, ser aquilo que nós propusemos ser em Cristo. Porque na velha criatura, quando a gente estava no mundo, a gente fazia tudo errado. Em Deus, em Cristo, nós precisamos mudar. Amém? Porque senão não adianta. Não adianta a gente sentar aqui nessa cadeira, ouvir e ficar dizendo sim, Senhor, sim, como o primeiro filho daquele homem. E depois lá fora dizer não. Dizer não para o Senhor. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé. Esse é um culto de celebração. Amém? É um culto que traz tantas verdades. É um culto que trabalha dentro de cada um de nós. Assim como um oleiro faz um vaso, ele precisa colocar a mão por dentro. Então hoje o Senhor colocou a mão por dentro de você. E está lá, ó, trabalhando, moldando você. Tirando aquilo que não presta, tirando aquilo que está errado, tampando brechas. Amém? Esse culto é tão importante quanto um outro que você poderia estar correndo, celebrando outras coisas. Isso mesmo. Amém? É tão importante quanto. Feche seus olhos, amém.